Olá, sejam bem-vindos à emissão do Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, a emissão do Porto Canal, do programa Grandes Adeptos, um clássico da rádio portuguesa com emissões semanais na Antena 1, emissões regulares na Antena 1, segunda-feira às 7 da tarde e com desenvolvimento de versões televisivas nos canais institucionais dos clubes de futebol com presença no cabo, como é o caso do Futebol Clube do Porto. Esta é a sua emissão Grandes Adeptos Porto Canal, emissão Futebol Clube do Porto, com Miguel Guedes, o adepto residente, comentador habitual. Olá, Miguel, bem-vindo a uma emissão do Grandes Adeptos, onde vamos antecipar o primeiro desafio fora de portas do Futebol Clube do Porto na segunda volta da Liga, um desafio com um grau de exigência elevado. O Porto vai jogar neste fim de semana, na 17ª jornada, a segunda volta da Liga, a segunda jornada da segunda volta da Liga. O Futebol Clube do Porto vai jogar com o Vitória de Guimarães, que chega a este desafio em crescendo e trazendo um empate da jornada anterior, conquistado em Alvalade, frente ao Sporting. Para olhar esse jogo, temos um adepto vimaranense, um sócio do Vitória de Guimarães, é Amadeu Portilha. Viva, nosso convidado. Amadeu Portilha é vereador do Desporto na Câmara Municipal de Guimarães e está ligado a um evento que marca a vida da cidade, a dinâmica social de Guimarães durante este ano de 2013, que é o evento Cidade Europeia do Desporto. Que é um evento que vai, obviamente, estabelecer uma relação com a população e não só, com outros convidados, através de uma série de acontecimentos desportivos. O futebol, comecemos por aí, é determinante na vossa programação? Boa noite. Não é determinante, mas é um elemento presente, como há de imaginar, num concelho que vive apaixonadamente o futebol, como acontece em Guimarães, não só pela Vitória, mas também pela circunstância de sermos, conjuntamente com Lisboa, a única cidade que tem duas equipes na Primeira Liga. Portanto, temos o Vitória e o Moreirense. O Vitória, enfim, com um comportamento e com uma performance muito interessante até à data, o Moreirense, infelizmente, nem por isso, mas de facto o futebol vai ter também uma componente interessante na programação da Cidade Europeia do Desporto. Já na próxima semana temos o Portugal-Equador, um jogo amigável de preparação da nossa seleção, e depois, na altura do verão, estamos a equacionar realizar um torneio internacional de futebol de pré-época, aproveitando talvez o fim de semana próximo das festas grandes da cidade, que é as festas gualterianas. Estamos a preparar um torneio que eu acho que vai ter algumas equipes internacionais de qualidade, enfim... Um torneio de pré-temporada? Um torneio de pré-temporada, de apresentação, digamos, do Vitória aos seus associados. Um torneio que eu acredito, por aquilo que estamos a negociar, enfim, neste momento é absolutamente prematuro anunciar o nome das equipes. Mas há equipas portuguesas envolvidas nessa negociação? Com certeza, o Vitória de Guimarães. Não, além do Vitória de Guimarães, outras equipas. Ainda não lhe posso adiantar nada. Garanto-lhe que estamos a preparar, juntamente com o Vitória de Guimarães, que está profundamente empenhado também neste processo, um torneio internacional que de facto seja marcante. Talvez o melhor torneio internacional, pelo menos tendo em conta as equipes que estamos a pensar convidar, que ficará com certeza na retina, na memória e no interesse dos vitorianos e todos os adeptos de futebol. E além do futebol, há obviamente outras modalidades que marcam este evento? O foco da nossa atenção na Cidade Europeia do Desporto está muito pouco orientado para as chamadas modalidades tradicionais ou convencionais. Ou seja, em Guimarães há um tecido desportivo, há uma realidade desportiva que está muito já consolidada e, portanto, o que nós pretendemos é aproveitar, digamos, este estatuto, este privilégio, esta distinção, para não só chamar a Guimarães eventos que tradicionalmente não ocorreriam na nossa cidade, em modalidades diferentes, em modalidades menos conhecidas, menos divulgadas, também tentando atingir um outro grande objetivo na nossa cidade e deste projeto, que é fomentar a prática desportiva e diversificar as modalidades desportivas no concelho. E, portanto, vamos ter coisas muito distintas, como jogos de rugby, como jogos de futebol, vamos ter speedminton, que é uma modalidade, uma variante nova de badminton, que começa a ter algum interesse também a nível europeu. Portanto, bóssia, teremos o Campeonato da Europa de Bóssia, na área do desporto adaptado, que é algo que nós acarinhamos muito em Guimarães e que vai ter também um papel muito importante durante todo o ano, mas
praticamente todas as modalidades vão estar representadas na nossa programação. Só para lhe dar uma ideia, temos mais de 100 eventos previstos para todo o ano, com 45 modalidades diferentes. Portanto, diria que praticamente nenhuma ficará de fora. Assim, assinalamos também no Grandes Adeptos um evento que acontece na área de influência do Porto Canal, Guimarães, cidade europeia do desporto, durante 2013, numa iniciativa que de algum modo prolonga o sucesso da capital europeia da cultura. O Miguel gosta muito mais de futebol do que qualquer outra modalidade. Posso cometer essa inconfidência, não é, Miguel? Isso sim, é público. Acho que é público. Mas apetece ir a Guimarães em 2013 por estas razões, por estes motivos? Com certeza. Guimarães é uma cidade, enfim, para além de histórica, é uma cidade presente, como se vê, pelo que acontece em Guimarães nesta altura. Há um prolongamento da cultura para o desporto. É uma cidade que é, enfim, que acaba por nos batizar todos um pouco, de alguma forma. E curiosamente, em relação ao futebol, há mais motivos, obviamente, para estar e viver e querer ir a Guimarães. Mas o futebol, nesta altura, é um momento apetecível em Guimarães, porque eu não me lembro de um momento tão revolucionário, se calhar, se chamarmos assim, no futebol em Guimarães, como que o Vitória de Guimarães vive nesta altura. O Vitória de Guimarães, nesta altura, é uma equipa com bons resultados desportivos, mas que, concomitantemente, enfim, ao mesmo tempo consegue ter a proeza de ter nas suas fileiras 10 jogadores da equipe B, e, portanto, não são 2 ou 3 ou 4, são 10 jogadores da equipe B. Alguns deles, nesta altura, forçosamente, entre aspas, titulares, tendo em conta as ausências por lesões de alguns jogadores importantes do Vitória, já lá iremos, certamente, e as ausências também para a CAN de alguns jogadores africanos do Vitória, e consegue ter, sob o comando do Rui Vitória, uma prestação desportiva muitíssimo positiva. Eu julgo que nunca se viveram tempos como estes no Vitória, até porque me parece, não tendo eu dados concretos sobre isso, me parece que paira sobre o Vitória um bom espectro de consolidação financeira, de fair play financeiro interno, que será absolutamente decisivo para o que será o Vitória de Guimarães no futuro e para a liderança do futebol no que diz respeito ao Minho. É de esperar desenvolvimentos no decorrer desta temporada em relação a esta questão que o Miguel referia, do fair play financeiro. Esse é, obviamente, um dos problemas do Vitória de Guimarães e que marca esta época e algumas opções que foram tomadas. É de esperar que algo de decisivo aconteça nos próximos dias, semanas? Eu acho que o que está a acontecer em Guimarães e particularmente no Vitória pode ser o início de uma mudança de paradigma no futebol nacional. Ou seja, nós vivemos claramente tempos diferentes, tempos de crise, onde só palavras como contenção, restrição, otimização são os chavões que estão na moda, portanto, isto repercute-se em todos os setores da atividade. Enfim, eu sou vereador da Câmara Municipal de Guimarães, como referiu, e, portanto, a dificuldade, essa angústia sente-se todos os dias. Portanto, vivemos claramente numa época de vacas magras, de exiguidade de recursos, e, portanto, no comércio, na indústria, como no desporto, é preciso parar para refletir e para, eventualmente, recomeçar o caminho ou recomeçar a caminhada de uma forma completamente diferente. Eu diria que em Guimarães este processo foi acelerado pela circunstância de termos tido 2 anos, ou um último mandato no Vitória de Guimarães, onde as coisas correram manifestamente mal e onde, de facto, colocamos o Vitória em termos de passivo financeiro a um nível absolutamente impensável para a realidade e para a escala da nossa cidade. Mesmo havendo bebé. Mesmo havendo bebé, não foi o ano do bebé, foi o ano do bebé, do Nuno Assis, do Paulo Sérgio para o Sporting. Foi um ano onde, pelos relatórios e contas que foram apresentados, entraram nos cofres de Vitória, em termos de vendas de jogadores e de transferências, qualquer coisa como 8 ou 9 milhões de euros. O que é um valor que o Vitória nunca na vida sonhou e eventualmente ter. Portanto, como é que num ano em que se consegue uma arrecadação de receitas absolutamente extraordinária, fora do comum, conseguimos mesmo assim quase duplicar o passivo financeiro do clube em relação ao tempo em que esta... E ficar às portas da Europa não conseguir entrar. É verdade.
esse também foi um momento marcante e marcante, traumatizante. Aquela eliminação no Basileia foi de facto um momento que poderia ter dado o elan, claro, que eventualmente não aconteceu. Mas acho que aqui está a começar, ou pode começar a alteração do paradigma, e não deixa de ser curioso que hoje, na imprensa, mesmo as direções dos clubes, já começam claramente a utilizar este discurso. Temos que parar, temos que diminuir, temos que rentabilizar melhor os ativos que temos. E ontem eu ouvi o Jorge Jesus a dizer: não vou comprar nenhum jogador porque o Benfica não tem dinheiro. Enfim, se o Benfica com um orçamento de 80 milhões não tem dinheiro para ir ao mercado, que fará todos os restantes com as dificuldades que se lhe conhecem. E, portanto, digamos que foi um processo, uma alteração do paradigma que foi artificial, não é? Não foi, digamos, não nasceu da vontade espontânea, foi uma necessidade, mas ao mesmo tempo também fez sempre muito parte do discurso do atual Presidente de Vitória, do Júlio Mendes, que sempre teve um discurso de verdade, de rigor, dizendo: meus caros, não vivemos tempos diferentes, vamos ter com certeza que colocar aqui algum travão, digamos, nesta vertigem de dispêndio de dinheiro apenas para alcançar resultado esportivo, e, portanto, o nosso caminho vai ser outro. E sempre assumiu, com grande ênfase, a criação da equipe B, que, como estamos a ver, e como o Miguel acabou de dizer, acaba por ser neste momento o sustentáculo da performance desportiva extraordinária que o clube está a conseguir. E vamos já olhar o resultado mais recente do Vitória, que foi o empate justamente em Alvalade com o Sporting, projetando o desafio do fim de semana entre Futebol Clube do Porto e Vitória de Guimarães. Miguel, o Porto, comecemos por aí, chega a este desafio num belíssimo momento em termos de resultados, porque para todos os efeitos apresenta-nos aqui uma face diferente que corresponde à veia goleadora da equipa. Não tendo Rames Rodrigues a jogar, o Porto faz uma dupla jornada antes do desafio com o Vitória, em que marca 8 golos, não sofre nenhum, e esse resultado de 8-0, esse somatório, é determinante para ganhar vantagem sobre o Benfica. Sim, é interessante estar à frente na classificação, embora seja pouco relevante. Por um golo se ganha, por um golo se perde. Pode-se aplicar aqui uma máxima de Paulo Portas na política. Não é? Ele dizia que por um voto se ganha, por um voto se perde. E as contas fazem-se no fim. Acabam por ser adágios populares. Eu acho mais significante que o site do Sport Lisboa e Benfica, por exemplo, nesta altura, coloque o Benfica em primeiro lugar, mesmo sabendo que isso está contra a classificação. Bom, mas isso é um problema de quem não aceita a realidade dos factos. O Porto, de facto, está em primeiro lugar, por uma diferença de golos. Não acho isso particularmente relevante. Como não achava ter um jogo a mais ou a menos, acho que isso eram basicamente tretas e as coisas resolviam-se acertando de calendário. E assim foi. O Porto consegue, como o Tiago diz, nestes 2 jogos, marcar muitos golos. Sem Rames, sem Lietze, ainda na bancada. É verdade também. Com Ismailov a meio tempo, com Defur a extremo. Num dos jogos, no primeiro, em Setúbal, campo particularmente difícil, sem Fernando. Com Kelvin ainda a entrar aos poucos, com uma alteração tática muito interessante em Setúbal, que foi a subida do Alexandro para o meio-campo, o recuo de João Moutinho para fazer companhia ao Defur e a subida do Luxo, alargando a frente de ataque para o Luxo, o que já aconteceu algumas vezes, mas nunca com a subida para o meio-campo do Alexandro. Nuance tática interessante, experimentada e com bons resultados, até devido ao relativo apagamento do Kelvin, penso eu, que ainda está a maturar. E agora no jogo... Neste último jogo com o Gil Vicente, contra um Gil Vicente que ficou, sinceramente, abaixo das minhas expectativas. Discutíamos a semana passada com Miguel Sá Pereira o que seria o Gil Vicente. Acho que terá ficado abaixo das expectativas dele e das minhas. O próprio Paulo Alves, no fim do jogo, acaba por resumir isso com alguma... A atitude não foi, de facto... O Gil Vicente não rematou a baliza, rematou duas vezes, nenhuma delas à baliza. Mas o Porto marca cedo, em ambos os jogos, o que também é importante. E consegue, durante um jogo particularmente com o Gil Vicente, um jogo coletivo e nunca desligar da ficha, que foi muitíssimo bem conseguido. O jogo podia ter tido mais 4 ou 5 golos. Profundamente dominador, com 75-25% a maior posse na relação de posse de bola. Recorde de posse de bola da Liga, recorde de posse de bola de Vítor Pereira, que faz do posse de bola também uma das suas características de jogo. Agora vamos ter a noção de que aconteceu contra este Gil Vicente, que aliás eu acho que tem muita margem para progredir com as contratações que fez de inverno, chamamos assim. Há um jogador, o Valdinho, que eu acho profundamente interessante, angolano, que tenho ideia que pode trazer algumas boas valias ao Gil Vicente. Portanto, 2 jogos do Porto que nos colocam à frente, que nos colocam no lugar que nós achamos que podemos ter e devemos ter, a praticar bom futebol, com uma veia goleadora, com o Jackson sempre presente,
e pensando no que poderá ser este Porto com banco. Quando percebemos que o banco já começa a resolver, porque o Seba já consegue fazer passos de ruptura e assistências para o golo, quando vemos que o Izmailov começa a ser um corpo cada vez mais, particularmente dentro do Porto, que se escreve com Y, quando o Izmailov já se escreve com Y, eu acho que o Porto está no bom caminho para ter um banco, agora sim, para a segunda volta, cirurgicamente reforçado e capaz de levar esta luta até ao fim, porque não tenho dúvidas que esta luta vai ser até ao fim. A Rota do Minho, o Porto, no fundo, está a percorrê-la neste momento, depois de ter jogado com o Gil Vicente, encontra o Vitória de Guimarães. Amadeu Portilha, num bom momento, não é? Podemos definir assim este momento da equipa nesta Liga. É o melhor momento da equipa. O Guimarães, que se viu em Alvalade a empatar com o Sporting, num dos desafios bem jogados desta temporada de futebol, é de facto o melhor Guimarães da época? Eu acho que é um momento particularmente feliz e acho que vai ser um jogo absolutamente extraordinário, porque não é só bom resultado ao Alvalade. Eu recordo que o Vitória há 5 jogos que não perde. E, portanto, eliminou o Braga nos quartos de final da Taça de Portugal e vem de 4 jogos sem perder, sendo que 3 deles foram fora de casa: Gil Vicente, Rio Ave e Sporting. Ou seja, conseguimos uma vitória no Rio Ave, 2 empates em Barcelos e em Alvalade. Portanto, parece-me de facto um momento particularmente feliz, curiosamente coincidente com a saída dos jogadores africanos para a CAN e também com um conjunto de lesões que tem condicionado muito o Vitória de Guimarães. Eu, se fizer aqui um esforço de memória e tentar recordar-me da equipe que começou a jogar o campeonato para esta, acho que não tem praticamente nada a ver. Nada a ver. Sem Defendi, sem Toscano, o próprio Alex regressou há pouquíssimo tempo, portanto com uma série de jogadores lesionados, sem Olímpio, sem André, sem Sudani. Portanto, o Vitória, que neste momento joga bom futebol, enfim, não é dominador porque não tem condições de o ser. Aliás, isso aconteceu com o Braga, aconteceu em Alvalade. Não é uma equipa dominadora, não tem argumentos técnicos, táticos terá, técnicos não tem para isso, mas é uma equipe positiva, é uma equipe que acredita sempre no resultado. Jogo de Alvalade, desse jogo, que aspectos é que valoriza da exibição que o Vitória fez em Alvalade? Fundamentalmente, e como eu dizia há bocado em off, na conversa que tínhamos, o Vitória de Guimarães neste momento joga sem pressão. E acho que isso é um elemento absolutamente decisivo, digamos, no sucesso ou no insucesso de uma equipe. E joga sem pressão porque a massa associativa de Vitória não tem condições de exigir mais. Não se pode exigir a uma equipe que tem uma média de idades de 22 anos, que joga com miúdos num setor absolutamente estruturante de uma equipe, que é o meio-campo defensivo, com o Siakabamba e com o Tiago Rodrigues, 2 miúdos com 20 e 21 anos, não se pode exigir muito mais do que isto. E, portanto, esta inexistência de pressão, aliada à circunstância de ter um treinador a quem eu tiro o meu chapéu pela circunstância de facto de estar a demonstrar toda a sua qualidade, um pedagogo, um formador, um motivador por excelência, acho que de facto estes têm sido os condimentos que permitem que o Vitória tenha feito este campeonato particularmente feliz. Em Alvalade também tivemos a estrelinha da sorte, que é fundamental e que é decisiva hoje no futebol, mas o jogo acaba por ser marcado, e infelizmente marcado, por não ter sido assinalado um penalti a meia dúzia de minutos do final do jogo, que poderia ter mudado completamente as coisas. Claro. E, portanto, esse é o momento... Isso é consensual. É consensual, portanto, viu-se claramente que, de facto, ali há motivos para a marcação daquela grande penalidade e provavelmente numa altura em que não permitiria ao Sporting contrariar depois essa vitória e assim deixar o Sporting a 5 pontos, o que seria uma decalagem muito importante para o resto do campeonato. Mas eu acho que o que hoje caracteriza a vitória é um bocado isso, é a inexistência de pressão, a circunstância daqueles miúdos estarem deslumbrados com a circunstância de estar a ser dada uma oportunidade de se afirmarem no futebol nacional. E isto, de facto, é um elemento que é a ter em conta, é um elemento positivo. Essa ausência de pressão é quase histórica, não é? Num clube que tem uma imensa pressão. É quase histórica e em algum... Enfim, às vezes leva-me a ficar também um pouco preocupado. E explico porquê. Eu acho que foi a permanente pressão dos sócios de Vitória perante a equipe que esteve na gênese de muitos bons resultados que conseguimos no passado. Esta pouca pressão este ano tem a ver com a circunstância de não poder ser exigido mais um clube que tem um orçamento de 6 milhões de euros para o futebol profissional, mas também tem sido motivo de menor presença de pessoas no estádio.
Uma coisa é estar a jogar perante 7.000 pessoas, como jogamos recentemente, ou 8.000 pessoas, e coisa distinta é como há 2 anos tínhamos 18, 20, 25 ou até 30.000 pessoas, como chegámos a ter em 2 ou 3 jogos quando estávamos na segunda divisão. E, portanto, por um lado, essa ausência de pressão pode também ser sinónimo de alguma desmotivação ou de algum afastamento da massa associativa de Vitória, que a mim particularmente me desagrada e me entristece, porque acho que o Vitória de Guimarães... Sobretudo neste momento. Neste momento. Mas eu acho que as coisas vão mudar, acredito sinceramente. Quase. Ontem a direção de Vitória teve uma... Ontem não, na passada terça-feira, se a memória não me atraiçoa, lançou uma nova campanha de recuperação de sócios que não pagam cotas, de motivação de outros sócios que pagam com oferta de bilhetes. Penso que há aqui também uma estratégia bem pensada, bem gizada por parte da direção, no sentido de recuperar algum vitorianismo que se perdeu particularmente no último ano. Eu acho que o último ano foi traumático para Guimarães e para o Vitória. Miguel, o Amadeu Portilha traz-nos este dado surpreendente. O Guimarães joga com muito menos adeptos do que é habitual. Para quem não vai ao estádio, eu imagino que seja uma informação relevante e, como eu dizia, surpreendente. Este Futebol Clube do Porto vai, de facto, encontrar uma equipa que está a construir um ciclo feliz, o melhor ciclo desta temporada, até agora, com sucesso na Taça e também na Liga. A equipa chega a este jogo, depois de ter conseguido um empate importante em Alvalade, num momento em que o Sporting tinha somado 3 vitórias consecutivas, portanto, por todos os efeitos, o Guimarães introduziu aqui um dado novo na era Jesualdo Ferreira, uma equipa 100% vitoriosa, acabou por consentir o primeiro empate. Que indicadores é que o Vitória deixou no jogo com o Sporting? Eu julgo que o Vitória tem deixado ótimos indicadores nas últimas jornadas. O Sporting, o Vitória de Guimarães já não perde desde a 10ª jornada, a não ser com o Passos de Ferreira, já não perde há muito tempo, já não perde há 6 jornadas, 5, 6 jornadas. Teve alguns empates, é verdade, teve 2 vitórias apenas, mas nota-se que este Vitória se está a refundar, no fundo. E se em Guimarães fundou Portugal, eu acho que mais do que nunca, nesta altura, os adeptos do Vitória devem perceber que é um momento particularmente difícil, mas feliz e esperançoso para este Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães que aparece em Alvalade é um Vitória de Guimarães produto de tudo isto e das ausências, como o Amadeu bem dizia, do Sudani, do Nudiai e de vários jogadores. O Olímpio, que está na CAN, e das lesões do Lionel Olímpio, do André, 2 elementos fundamentais naquele meio-campo com o Barrientos que o Guimarães sempre foi apresentando ao longo da temporada e que hoje em dia tem que preencher com o Bambá, com o Tiago Rodrigues. Vemos a dupla de centrais em Alvalade, não é? do Paulo Oliveira e do André Freire, do Freire agora mais presente nos jogos, consegue manter os laterais, o Adi e o Alex, mas tudo o resto mudou. A frente de ataque, essa é relativamente clara, não é? O Marco Matias, o Baldé e o Ricardo normalmente têm jogado, e será porventura a soltaria de ataque do Vitória de Guimarães. Mas o que eu noto no Vitória de Guimarães de positivo é este enorme capital de esperança que 10 jogadores da equipa B podem trazer a um plantel principal. O enorme capital de esperança de saber que esses 10, ou pelo menos 7 desses 10 jogadores são jogadores de formação do Vitória de Guimarães, que estão há 3, 4, 5, alguns deles até 8, 9 épocas no Vitória de Guimarães, o que é incrível. Por outro lado, um pequeno problema é que, à exceção do Alex, do Douglas e porventura de mais um outro jogador, haverá 3 jogadores no Vitória de Guimarães que têm não mais que 3 épocas de Vitória de Guimarães. Ou seja, pode haver aqui também, necessariamente, isto acontece, alguma ausência de liderança no balneário. Ou seja, onde é que o Rui Vitória tem que ser fundamental? Na motivação dos jogadores. Porque liderança pela história, como vemos, por exemplo, no Passos, que tem vários jogadores de história, o Conceição, tantos no Passos, o Guimarães não tem nenhum jogador nesta altura de referência com um legado. Tem-nos nas camadas jovens, em jogadores com 9 anos, com 8 anos de casa, 5 anos de casa. Isto pode levantar um problema de liderança, mas levanta também, traz ao de cima, uma enorme esperança de que este Guimarães refundado possa voltar a competir pela liderança do futebol no Minho, quando claramente, julgo eu, que a perdeu
há 5 épocas atrás, porque há 5 anos desta parte que o Guimarães não consegue ficar à frente do Braga. E, portanto, é uma belíssima altura para o Guimarães se refundar e as pessoas de Guimarães quererem no seu Vitória. Já vamos olhar justamente para esse papel que o Guimarães pode desempenhar a partir daqui, neste momento de renovação. O que papel é que pode, no fundo, ambicionar enquanto clube do Minho, enquanto clube de um distrito, que é o distrito com mais equipas neste momento na Primeira Liga, embora o Moreirense esteja a fazer uma má época e, portanto, possa, neste momento, tudo indica, abandonar este patamar superior do futebol português. Amadeu Portilha, tenho aqui uma curiosidade e quero satisfazê-la lançando-lhe uma provocação. Este Vitória que já utilizou durante esta temporada de futebol 40 jogadores e que está a recorrer aos júniores e à equipa B, é um Vitória A ou um Vitória B? É o Vitória. Desde o início desta época que esta direção foi feliz quando disse que não havia Vitória A nem havia B. Havia um Vitória com 2 equipes. E, portanto, são essas 2 equipes que, de facto, têm feito esta comunhão e esta performance desportiva extraordinária. Porque, repara neste particular, nós tínhamos condições para ter uma equipe B a fazer um excelente campeonato na Liga de Honra. E não temos. Ou seja, neste momento o Vitória está praticamente na linha d'água. O Vitória B está na linha d'água. Isso também é preocupante, porque também não interessa ao Vitória que a equipe B possa ser despromovida. Isso seria muito mau em termos, digamos, de evolução depois futura dos jogadores. Eu acredito que ainda vamos a tempo. Aliás, esta semana regressa o seu Dani ao lado A, o Ndiaye provavelmente também regressará na próxima semana, embora o Mali tenha sido qualificado para os quartos de final. E as lesões do Olímpio e do André são... O André e o Olímpio começam a ficar recuperados. O André é mais complicado que o Lionel Olímpio, mas digamos que as coisas tendem a normalizar durante este mês de fevereiro. Isso depois colocará o Rui Vitória perante um dilema, o que fazer, não é? Com o refrescamento ou a entrada destes jogadores, mais conceituados, com mais experiência de liga, do que propriamente os outros miúdos. Mas o que recomporá o meio-campo e a defesa. Versus o comportamento absolutamente meritório destes miúdos. Mas penso que tem que se arranjar aqui uma simbiose. Agora, eu penso que, de facto, o Vitória de Guimarães tem feito esse caminho de procurar dentro das 2 equipes, face aos condicionamentos financeiros, particularmente esses, porque, repare, já saiu o Defendi, saiu o Toscano, saiu o Delac, saiu o Lalcobic, saiu o João Gonçalves, saiu o Bruno Teles. Portanto, saíram 6 jogadores que eram, 4 deles eram titulares indiscutíveis do Vitória. Alguns regressando ao Brasil, portanto, por questões meramente financeiras, suponho. Eram os jogadores mais caros do plantel. Os jogadores mais caros do plantel. O Vitória está a fazer um esforço. Entrou agora o Hernani, que dizem que é um avançado com grande potencial do Atlético. Esta semana entrou o Jona, portanto, um avançado que foi emprestado pelo Granada. Hoje fala-se no jornal da possível entrada de mais 2 jogadores. A ver, vamos. Eu acho que nos próximos dias poderá haver algumas novidades para compor esta teia, neste momento mal urdida. Mas, é uma gestão impressionante, não é? É uma gestão. Eu imagino. A gestão de um plantel com 50, vamos de 40 para 50 jogadores, sensivelmente. É um universo que estamos a falar, não é? Eu acho que isto aqui tem muito a ver com 2 coisas. Fundamentalmente com a capacidade que o Rui Vitória e o Luís Filipe têm conseguido de estabelecer aqui uma relação muito próxima e muito cordata. Não é fácil, porque há sempre objetivos distintos em cada uma das equipes, mas nunca vi, por exemplo, o Luís Filipe, que é o treinador da equipe B, queixar-se rigorosamente nada, bem pelo contrário. Entende, digamos, esta circunstância de não conseguir uma performance desportiva como algo até de profundamente valorizador e motivador para os outros miúdos que acabam por ficar lá. Então, acho que há aqui um espírito positivo que pode resultar com sucesso. Eu, pelo menos, assim o espero e desejo. Podemos, em função desta experiência, detectar alguma virtude na gestão dos plantéis das equipas A e B, por comparação com as experiências de Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting, que desse ponto de vista fazem uma gestão muito mais estanque? Sim, o Vitória de Guimarães nesta altura faz uma gestão da equipe B de absoluta necessidade. Eu não diria calamidade, mas é um estado de urgência, não é? É um estado de urgência de levantamento onde é necessário colmatar a saída de 3 ou 4 jogadores fundamentais com 7 ou 8 ou 9 jogos já jogados na Liga porque saem do plantel por razões económicas, outros que se lesionam como o André ou o Daniel Olímpio
e outros que vão para a CAN, como o Audoá, o NDI ou o Sudani. E, portanto, o que fazer perante isto? Obrigatoriamente chamar os jogadores da equipe. A questão é que os jogadores da equipe B, ou esses júniores da equipa B, estão, por terem muitos anos de Vitória e por conhecerem também a cultura do Vitória, um clube com adeptos, verdadeiramente com adeptos, uma cidade apaixonada pelo seu clube e pelo seu futebol, é evidente que, se calhar, conseguem transmitir para campo mais facilmente, caracterizar em campo mais facilmente esse espírito coletivo do Vitória de Guimarães. É evidente que o Rui Vitória não pode tirar as mãos disto. O Rui Vitória tem necessariamente muita culpa no cartório positivamente no que está a acontecer, porque é preciso motivá-los, é preciso dar-lhes confiança. Os melhores resultados do Vitória de Guimarães acontecem este ano, no momento em que o Vitória de Guimarães mais sofre com a sangria dos jogadores, não deixa de ser interessante, e, portanto, é evidente que há uma gestão no Vitória de Guimarães de necessidade, mas também uma boa gestão. O caso do Benfica, Porto e Sporting são diferentes. Não? O Benfica tem integrado o André Gomes, o André Almeida, com bastante capacidade, com alguma eficácia também, fruto de algumas deficiências e carências do plantel, sobretudo na zona do meio-campo. O Porto tem-no feito também com o Kelvin, com o Abdoulaye, por exemplo, de uma forma muito interessante, e com o Seba agora. Portanto, parecem-me três jogadores que claramente vão dar jogadores de futebol, vão calçar as botas, como se costuma dizer. O Sporting está num período em que metade da equipa sai, em que necessariamente tem que jogar também com jogadores virgens na competição. Para um ex-candidato ao título é algo que não é normal, mas também já percebemos que o Sporting se está a refundar, com o professor João Ferreira, e bem, a meu ver, dentro de campo. Dentro de campo. Este Sporting, ainda que seja um Sporting de retoma, um Sporting que poderá funcionar daqui a 2 ou 3 anos, está a fazer aquilo que eu chamo uma limpeza de balneário benigna. Não a limpeza de balneário do cheque e da vassoura, que essa já repousa no futebol dos anos 80 e inícios de 90, mas a verdadeira limpeza de balneário, que é perceber que, face aos condicionalismos económicos, face à incapacidade da estrutura para resolver, é preciso que valores venham da equipe B, é preciso alguém que os forme, e tem no professor João Ferreira o homem capaz para o fazer, de certeza absoluta. O Guimarães Futebol Clube do Porto, desafio da 17ª jornada, desafio de sábado à noite, jogo grande desta jornada, marca esta emissão dos Grandes Adeptos, onde Miguel Guedes debate com o adepto vimaranense Amadeu Portilha o jogo e também a realidade do Vitória de Guimarães. Grandes Adeptos, emissão Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães, Futebol Clube do Porto no fim de semana em destaque. Miguel, o sucesso do Guimarães, em termos de acesso às competições europeias, pode ditar o afastamento do Sporting de uma competição europeia. Neste momento as equipas correm de certo modo nessa pista. O Guimarães tem uma particularidade na relação com o Benfica e Futebol Clube do Porto, nos jogos que vai realizar com as duas equipas e naquilo que diz respeito à aritmética do título, que é a vantagem de jogar em casa. Estamos perante uma equipa que pode, se mantiver de facto este desempenho, que pode ter um papel decisivo nesta segunda volta da época, quer na gestão, na equação dos lugares europeus, na classificação final dos lugares europeus, quer na questão do título? O Guimarães, nesta altura, o Vitória de Guimarães, e cada vez que eu digo Guimarães corrijo para Vitória, que eu sei que as pessoas de Guimarães levam muito a mal. E Setúbal também, quer dizer, a Vitória é Vitória, não há nada a fazer quando se trata de vitórias. O Vitória de Guimarães está com 21 pontos nesta altura, no dia em que falamos, no 6º lugar. A 1 ponto do Rio Ave. A 1 ponto de entrada nas competições europeias. Exatamente. Portanto, é esta a situação do Vitória de Guimarães quando joga com o Porto. Ok, vamos admitir que o jogo com o Porto, espero eu, é um jogo para o Vitória de Guimarães perder. Desejo, obviamente, de coração. Não interessa-se por muitos ou por poucos, mas o histórico também assim o tem indicado nos últimos anos. Confio que o Porto, obviamente, ganha a vitória, com mais ou menos dificuldade. O Vitória de Guimarães terá depois um jogo também importante com o Sporting. Aliás, acabou de ter um jogo importante com o Sporting e vai ter um jogo interessante com o Estoril. Também uma equipa que se está a mexer muito bem nesta Primeira Liga. É bom recordar que o início da época de Guimarães teve também estes problemas. Sporting, Porto, Estoril.
depois consegue ganhar. Mas ali um período complicado, 2 derrotas seguidas. Eu julgo que este Vitória agora é diferente. É um Vitória com novos jogadores, que vai voltar a receber jogadores que entretanto saíram pelos motivos que já pusemos em cima da mesa. É uma equipa que vai certamente fazer a diferença neste campeonato. Eu diria que a par do Rio Ave, do Estoril e do Paço de Ferreira, que é porventura o maior objeto identificado, eu não diria não identificado, acho que é o maior objeto identificado desta Liga, o Paço de Ferreira, que está fazendo um percurso notável, que deu chapa 5 ainda agora ao Moreirense. Enfim, o Moreirense não está particularmente bem, mas o Paço de Ferreira tem feito um percurso notável e é o verdadeiro objeto identificado desta Liga. Não sabemos o que é que este Paço de Ferreira vai conseguir fazer. Mas, portanto, à exceção do Paço de Ferreira, pondo o Paço de Ferreira nesta espécie de cápsula do que pode vir a ser, o Vitória de Guimarães, o Rio Ave e o Estoril, creio que podem fazer alguma diferença até na equação nesta luta renhida e, obviamente, o Sporting. Nesta luta renhida entre Porto e Benfica até ao final da temporada. Mas a Portilha concorda que a perspectiva do Guimarães chegar a um lugar europeu compromete as possibilidades do Sporting, coloca em risco a possibilidade do Sporting conseguir esse objetivo de entrar num dos lugares de acesso à Liga Europa e, por outro lado, que o Guimarães, de facto, nesta segunda volta, pode desempenhar um papel na questão do título? O Sporting ficar fora das competições europeias não me preocupa rigorosamente nada, como há de imaginar. O que eu queria era que o Vitória chegasse lá. Em Guimarães pensam nisso, não é? Não sei, eu acho que o Vitória neste momento preocupa-se acima de tudo consigo próprio. Quer dizer, nós temos 2 boas possibilidades. Temos o 5º lugar à distância de 1 ponto e temos a Taça de Portugal, que numa final com o Benfica nos dá praticamente acesso à Liga Europa. Embora eu desejasse, sinceramente, e acho que era merecido que a final fosse um Vitória Paços Ferreira. Acho que são 2 equipes que estão a fazer uma época absolutamente excepcional e gostava muito que tivéssemos um Vitória Paços Ferreira e nas Antas, ou no Dragão, não no Jamor. Mas isso é outra questão. Seja como for, eu acho que esta segunda volta vai ser muito interessante de acompanhar, muito interessante. Como a Miguel disse, de facto, há aqui algumas equipes que podem, se reagirem bem à pressão, podem ajudar a decidir o campeonato. E o Guimarães é uma delas. O Vitória pode ser uma delas. Espero que sábado comece já, portanto, retirando os primeiros 3 pontos ao Porto. Acho que é uma possibilidade que está em cima da mesa. Os 3 resultados são possíveis. Eu acredito que isso pode acontecer. Mas depois também recebemos o Benfica e, portanto, temos aqui, de facto, a possibilidade de mexer também com o campeonato. Partindo sempre deste pressuposto e desta evidência de que, de facto, o que separa as 2 equipes em termos financeiros, de qualidade de plantel, de mais-valia técnica, é, de facto, um oceano de diferença, não é? Estamos a falar, o orçamento de Vitória de Guimarães para este ano, o seu orçamento de um ano não dá para pagar um mês do orçamento do Futebol Clube do Porto. Portanto, temos de ter esta noção muito clara. Estamos a falar de 100 milhões para 6 milhões. Seja como for, o futebol não é feito disto. O futebol é feito de contingência, é feito do imprevisto e, portanto, eu acredito que o Vitória pode ter esse papel determinante, como o Estoril, como o Rio Ave, embora me pareça que o Rio Ave comece a perder algum lastro. Parece-me que começa a perder algum lastro. O Sporting está claramente a subir, a entrada de Josualdo Ferreira dá estabilidade, acrescenta valor à equipe e, portanto, o Paços Ferreira é, de facto, uma coisa impressionante. É daquelas equipes que geralmente aparecem no campeonato que se está sempre à espera que comece a cair e nunca mais chega esse dia. E, infelizmente, no passado fim de semana, aquela vitória estrondosa contra o Moreirense é um sinal muito positivo daquilo que Paços Ferreira pode fazer nesta segunda volta. Será que na iminência de chegar a um 3º lugar isto pode condicionar também em termos de pressão o Paços Ferreira? A ver, vamos. O que eu acredito é que será este campeonato intermédio dos candidatos a um lugar europeu que pode determinar também o resultado final deste campeonato, para além da circunstância de Porto e Benfica ainda estarem envolvidos nas competições europeias, que com certeza também determina alguma pressão suplementar, algum esforço físico suplementar, uma sobrecarga de jogos que pode ser determinante. No ano passado o Benfica começou a perder o campeonato pela prestação que teve nas competições europeias, não é? Portanto, o plantel não conseguiu reagir bem, digamos, àquela sobrecarga de jogos e à pressão psicológica que eles determinaram. Eu desejaria muito que o Vitória fosse um elemento determinante do campeonato no sentido de roubar pontos aos grandes. Isso ficaria imensamente feliz, como há de imaginar. Miguel, há aqui um histórico que é favorável. O Porto ganhou na primeira volta 4-0, tem uma
goleada também recente numa final da Taça, na penúltima final da Taça, por 6-2. O Guimarães não ganha ao Futebol Clube do Porto desde 2004, embora em casa tenha ganho muitos jogos, ou seja, não é um terreno fácil para o Porto, de facto tornou-se um terreno mais fácil nos últimos anos. Que Guimarães é que espera? Este Guimarães em crescendo, a construir um momento positivo na Liga, um momento de afirmação, ou o Guimarães que nos últimos anos tem perdido, efetivamente, com o Porto e por vezes de forma clara. Como o Tiago dizia, o confronto entre o Vitória de Guimarães e o Porto, sobretudo no Dragão e nas Antas, mas também no Afonso Henrique, não é particularmente abonatório para o Vitória de Guimarães. O Porto tem feito bons jogos. O jogo do ano passado, por exemplo, o Porto, na primeira jornada o Porto ganha 1-0 com um gol do Hulk. Nesta temporada o Porto, enfim, ganha 4-0 ao Vitória de Guimarães na segunda jornada no Dragão, com o último gol do Hulk no Dragão, aliás, com um gol típico do Hulk, aquele puxar da bola para o centro. Enfim, todos nos lembraremos do Hulk no seu último gol no Dragão contra o Vitória de Guimarães. Se mais razões não houvesse para relembrar esse jogo. Foi um jogo onde o Vitória não esteve particularmente bem, é verdade. Mas eu também me lembro que a pior recordação que eu tenho da Vitória de Guimarães a nível desportivo dentro de campo é a Supertaça em 88, com um golo do Décio António, salvo erro, na altura em que o Porto era treinado pelo Quinito, penso que era treinado pelo Quinito. O Porto perde essa Supertaça de Cândido de Oliveira, que é o grande troféu, no fundo, que o Guimarães, o único grande troféu que o Guimarães ostenta ainda na sua galeria. Não quer esse Vitória de Guimarães, esse é o outro Vitória. Agora, o que eu acho é que este Vitória de Guimarães não é, por exemplo, aquele Vitória de Guimarães que eu fui ver a Aveiro na Supertaça há 2 anos atrás. Ainda desmembrado no início da época, como o Porto também, como assim, uma equipa com menos capacidade financeira desportiva como o Guimarães em relação ao Porto, necessariamente começa as épocas com mais sobressalto, com mais indecisões, e a verdade é que foi uma equipa que começou aquele campeonato do ano passado também de uma forma muito titubeante. Eu acho que o Vitória de Guimarães que temos hoje é um Vitória de Guimarães de raça. E, portanto, preocupa-me mais este Vitória de Guimarães aparentemente pouco estruturado do que aquele Vitória, enfim, que normalmente, estruturado ou não cria problemas ao Porto. Os últimos resultados falam por si, quer dizer, o Porto ganha 2-0, ganha 1-0 ano passado, consegue ganhar aqueles 6-2 na final da Taça no Jamor, enfim, num jogo 4 dias depois da Liga Europa, quando se pensava que o Porto festejava, o Porto conseguiu ganhar a Taça de Portugal no Jamor por 6-2. Mas com aquela particularidade, Miguel, se me permite, que o Vitória falha o penalti que dava aos 2-2 e no mesmo lance o Porto marca o 3-1. É verdade. Portanto, foi um jogo de loucos. Sim, o intervalo já ficou 6-2, quer dizer, quase 5-2, ao intervalo estava quase tudo. Mas aquele momento determinante, o Vitória falha o penalti e na sequência do lance o Porto marca o 3-1 e, portanto, se alterou completamente aquilo. De resto, o Porto, à exceção em 2010, onde o Porto empata em Guimarães, o Porto tem ganho 4-1, 3-1, 5-0, 2-0. Não acho que seja um jogo tão pouco atado como estes resultados indicam. Acho que vai ser um jogo onde o Porto vai ter que espelhar todo o seu futebol coletivo. Não vamos ainda ter Ramas. Porventura vamos ter o primeiro jogo de Liedson no banco, acredito. Também será marcado também por essa estreia. Vamos ver se o Porto terá que usar ou não de Liedson para resolver um jogo. Eu penso que não. Eu penso que o Porto com o Danilo em crescendo, com o Alexandre, com a profundidade que tem, com a dupla de centrais estabilizada, com o Fernando, com Luxo e João Moutinho, num momento de forma particularmente, João Moutinho, absolutamente extraordinário. Com o Jackson igual a si próprio, jornada a jornada, sem uma indefinição que seja durante 16 jornadas, não acredito que seja a 17ª. Com Defur ou com Kelvin, certamente com Varela mais ou menos regular, o Porto fará um jogo que, apesar deste Vitória, poderá ganhar. Não acredito por uma margem, enfim, não faço futurologia, mas é um jogo para ganhar e penso que o Porto, acredito. Amadeu Portilha consegue contrariar para concluirmos esta demonstração de otimismo por parte do Miguel? Temos aqui a realidade, que como é que se contraria? Como é que espera que a sua equipa contraria essa realidade? Não, sabe, o que distingue o Vitória neste momento é que acho que aqueles jovens fazem de cada jogo o jogo da sua vida.
e, portanto, isto entusiasma pela circunstância de percebermos que vai haver luta até ao final. É uma equipe que não se dá por vencida. O único jogo que eu não gostei particularmente durante este ano de Vitória foi precisamente no Dragão, na segunda jornada. Foi um jogo horrível, não jogamos nada, tivemos muito mal, uma equipe completamente apática e foram 4 como podiam ter sido mais. Mas repare que logo a partir daí temos uma sequência de jogos muito interessantes, não é? Depois vamos ganhar a Moreira e, portanto, o Vitória compôs logo a seguir. E o que eu acho é que em Guimarães, se conseguirmos reeditar o inferno branco, ou seja, se de facto as pessoas desta vez aparecerem em massa ao estádio, se aquela malta jovem perceber que do outro lado o 12º jogador está de corpo e alma com eles, as coisas podem ser diferentes. Agora, é evidente que em termos de argumentos técnicos, enfim, seria quase anedótico eu estar aqui a tentar dizer que os teremos contra o Futebol Clube do Porto. Não temos, não vale a pena, ou seja, no próximo sábado, os 11 jogadores que vão entrar em campo na Vitória provavelmente ganharão por mês menos do que um jogador do Futebol Clube do Porto e, portanto, esta diferença é absolutamente abismal. E jogadores de enormíssima qualidade que nós todos nos habituamos a respeitar. O que eu penso e o que eu acredito, e por isso é que o futebol é bonito, é que há sempre aquela contingência, o inesperado, aquilo que acontece quando se menos espera e, portanto, eu quero acreditar verdadeiramente que esta sequência de bons resultados vai continuar no sábado e que nós temos condições para ganhar. Temos condições para ganhar. O Porto não vai encontrar o Vitória da primeira volta, isso eu tenho a certeza absoluta. Vai encontrar uma equipe motivada, aguerrida, batalhadora, que não dá o jogo por perdido até o último minuto, e este ano já tivemos alguns jogos em que nos últimos minutos conseguimos inverter o resultado e conseguir resultados positivos. Portanto, não será claramente um jogo fácil para o Porto, partindo sempre do princípio, o que não é mau para nós, que o favorito é claramente o Porto. Derradeiros instantes desta emissão, aspectos positivos e negativos da semana, e sugeria que se valorizasse uma nota de atualidade, que é obviamente determinante na leitura do que aconteceu, que é o episódio relacionado com a continuidade do Futebol Clube do Porto na Taça da Liga. Tiago, eu relevaria 2 aspectos negativos nesta semana. Um deles é esse. Parece-me que o que estamos aqui a falar são de futebol português, que em 3 competições organizadas por 2 entidades tem regulamentos absolutamente abertos à mais livre e louca interpretação dos factos. Isso preocupa-me. Preocupa-me que uma liga descaracterize, não exponencie a sua já pouca capacidade, querendo tirar de prova por 15 minutos de 72 horas, quando se sabe que o que está em causa nas 72 horas são precisamente a competitividade e o apuro físico e a proteção física e competitiva do jogador. Enfim, 15 minutos é basicamente uma fração do que nós estivemos aqui a falar. Portanto, acho nas leis podem ser interpretadas restritiva ou extensivamente. Sinceramente, pouco me interessa. Eu não gostaria que a Taça da Liga, que já foi conhecida por Taça Lucílio Batista, Taça da Cerveja, enfim, que eu considero a competição mais importante depois da Eusébio Cup, fosse o que o Porto pudesse ganhar e depois se agitasse o fantasma dos 15 minutos por um suposto erro burocrático do Porto. Não, eu prefiro sair já. O outro aspecto negativo que eu ressalvava é, de facto, esta hipótese de compra de votos por parte do Qatar em relação à candidatura ao Mundial 2022, envolvendo Michel Platini, o nosso velho conhecido, pouco amigo, e que continua a fazer das suas. Bom, há aqui um aspecto que eu gostaria de ter o seu comentário rápido, que é este episódio da Taça da Liga. Ficou surpreendido com o que sucedeu? Como é que espera que isto possa evoluir? Os regulamentos são estranhos, esquisitos, não tenho dúvida nenhuma. O que me surpreende aqui é que uma estrutura tão profissional como o Futebol do Porto possa ter cometido esse erro. Isso, digamos, é o aspecto que a mim me chama a atenção. Estamos habituados a ver o Porto como uma estrutura altamente profissional, profissionalizante, onde de facto toda a gente sabe o que faz e, portanto, preocupa-me, não, chamou-me a atenção que de facto numa estrutura destas tenha escapado este pormenor. 15 minutos, 5 minutos, não sei.
concordo que de facto os regulamentos são um bocado equívocos a esse respeito. Isso preocupa-me. Destacaria também, tal como o Miguel disse, este sinal preocupante ao nível do futebol mundial, de que se venha a comprovar que afinal o Qatar foi comprado, o Mundial do Qatar foi comprado, e que a ser verdade vem pôr em causa tudo o resto que se fez para trás. Ou seja, todas os indícios de corrupção, de compra de votos, que já se falaram no passado, que eventualmente se venham a confirmar agora com o Qatar. Ainda por cima envolvendo não só os altos dirigentes do futebol europeu, como os próprios altos dirigentes políticos do país. Porque Sarkozy, pelos vistos, também estaria metido na embrulhada, digamos assim. Portanto, são dois sinais negativos que apoukam o futebol português e que menorizam bastante o futebol a nível internacional. E em relação à Taça da Liga, dizer só que, obviamente, que isto ainda está na Comissão de Instrução e Inquérito da Liga, vamos ver o que é que vai dar, mas mais preocupante é que a Liga não consiga, mais do que os clubes, controlar, efetivamente, os jogadores que jogam a sua competição e que só por a pedido ou à domina de um jornal, após o levantamento de um jornal, é que vão perceber que supostamente houve jogadores que já jogaram em decentes condições regulamentares. Aliás, a acontecer não foi o único caso desta época. Miguel, terminamos com essa nota. Amadeu Portilha, muito obrigado por ter vindo à emissão, por se ter juntado a nós e assim ter também assumido o seu estatuto de grande adepto vitoriano. Grande espero ter representá-los bem, senão sábado vou ter problema. Sem dúvida, acho que representou pela minha parte. Deixo-lhe essa indicação e também um voto de felicidades para o evento que falamos aqui no início da emissão e que marca o ano em Guimarães, a cidade europeia do desporto. Corre muitíssimo bem, muito importante para oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer. Encontramos-nos na próxima emissão dos Grandes Adeptos, na rádio, segunda-feira, o Miguel Guedes, o adepto do Futebol Clube do Porto, representante na emissão clássica da rádio, lá estará na Antena 1 às 7 da tarde, para debater a atualidade da semana, para fazer também a análise do Guimarães Futebol Clube do Porto, pós-jogo, na emissão que irá para o ar na Antena 1, segunda-feira, às 7 da tarde, emissão clássica dos Grandes Adeptos. Vemo-nos na próxima emissão no Porto Canal, Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, para antecipar o desafio do Porto com o Rio Ave, o desafio da jornada seguinte. Um bom fim de semana, até de hoje a 8 dias ou até segunda-feira na rádio. Vemo-nos e ouvimos-nos. Até breve.